O ouro atingiu uma nova máxima histórica e vem tomando bastante espaço do dólar como reserva global. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje, para a gente entender os fundamentos da parte da mecânica monetária e como que isso afeta os seus investimentos. Então, primeiramente, a gente tem que falar, obviamente, do preço do ouro, que chegou aqui nas máximas históricas. Então, nós estamos, nesse exato momento que eu estou gravando aqui, 3.476 dólares. Eu lembro quando era 900, né? Então, muito legal você ver esse tipo de movimento. Para quem acompanha esse podcast sabe que eu sou bastante fã do ouro, né? E faz parte de um bom portfólio. E quando você olha, o interessante do ouro é quando você acompanha o que ele fez assim nas últimas décadas, né? Então, a mudança bem drástica e aqui fazendo aqui essa curva exponencial muito interessante nesse exato momento e ganhando até da SP500, né, dos últimos 25 anos, né? Muitas pessoas falaram sobre esse tipo de estatística, mas é claro, você tem que sempre ver no mega longo prazo e o ouro vem ganhando cada vez mais espaço. Mas a que se deve esse movimento todo? Então você tem toda uma questão defensiva, né? O ouro ele é algo que não produz um tipo de retorno específico, a não ser o seu próprio preço. Ele é aquele tipo de ativo inerte, mas ele é focado no caos, ele é focado quando você precisa usá-lo quando não tem mais nada, né? Então eu vejo o ouro muito como uma pólice de seguro na hora que você precisa, é quando ele realmente aparece. Só que ele está competindo com as ações nesse exato momento e também competindo com o próprio Bitcoin. Então, o que eu achei interessante é que se você fizer aqui um comparativo entre esses dois ativos, né, o ouro e o Bitcoin, deixa eu pegar ele um pouco mais próximo aqui, você está vendo que os dois meio que estão desacoplados aqui, né? Então, o Bitcoin está em queda, enquanto o ouro tá subindo. E é muito interessante. Eu falo bastante no meu próprio Substack em relação ao movimento dos bancos centrais, principalmente ali da China, fazendo uma compra cada vez maior. E isso tem muito a ver com a forma que o sistema monetário está feito hoje. Então, quando você começa a ter incertezas em relação às reservas globais, como bonds, né, que eu sempre falo nesse podcast, ou o próprio dólar, o ouro acaba sendo uma das formas defensivas dos países poderem tentar aumentar a sua soberania. Então você vê esse movimento acontecendo cada vez mais. Inclusive a China, ela fez um recente movimento no qual ela expandiu a Shanghai Gold Exchange e colocou em Hong Kong, permitindo que mais transações possam ser feitas no mercado spot, né, no mercado à vista, onde você troca o seu renminbi por ouro. Então você vê esses movimentos acontecendo cada vez mais. Então, tudo isso é inegável, é uma tendência que está aumentando e isso se reflete bastante no preço do ouro. Você tem um movimento de bancos centrais, mas você também tem um movimento privado e de ETFs seguindo isso. Inclusive, para quem acompanha, né, a gente fez um portfólio desde o dia 4 de abril, que é o portfólio Omni Macro, onde você vai poder seguir todos os resultados de forma gratuita. E para membros, é só para você ver aqui, né, nesse exato momento, no anual, nós estamos a 10,94. Mas anual, na verdade, desde o dia 4 de abril, né, porque eu acabei começando isso aqui no meio. Então não é bem desde o início do ano. No ano que vem vai ficar mais limpinho. E aí você tem aqui o resultado mensal. Então eu vou fazer mais ou menos assim. Eu ainda vou ver como é que ficam os gráficos, né? Porque eu gostaria de fazer aportes nessa conta, que acaba afetando um pouco, mas se tiver alguma dica, né, pode me colocar nos comentários também da melhor forma de fazer isso. E aí, membros pagos podem acompanhar exatamente as movimentações que eu faço nesse portfólio em relação à alocação de ativos. Tudo isso aqui no link da descrição abaixo. E também, quem quiser ver o último Masterclass que eu fiz gravado, você pode ver de forma completamente gratuita, também no link da descrição abaixo, para entender toda essa grande confusão que nós estamos tendo em 2025 e como que isso afeta completamente o funcionamento do sistema monetário. Então vamos lá, continuando. Então é notável esse movimento dos bancos centrais, então você percebe uma compra cada vez maior e nesse exato momento os bancos centrais detêm mais ouro do que treasuries. E aí começa a vir voltas narrativas. Então você reconhecer um movimento não significa que você está torcendo para ele ou tentar trazer um mito sobre esse movimento, justamente pelas torcidas, também não significa que você defende o sistema que está aqui agora. É uma das grandes confusões para quem costuma assistir o podcast, acha que eu estou defendendo o dólar e que, na verdade, o dólar é a melhor coisa do mundo e não
não pode ser mais longe da verdade. Nós temos uma série de problemas no sistema monetário, a gente tem que reconhecer os movimentos do ouro em relação a ele, mas isso não significa que nós estejamos voltando a um padrão do ouro, como muitos pegam e veem um gráfico como esse e chega a essa conclusão de forma automática. Esse que é o grande perigo, isso atrapalha inclusive os seus próprios investimentos. O mais interessante desse argumento é que se você parar para pensar, o, entre aspas, fim do padrão ouro aconteceu ali com Nixon em 1971. Só que esse gráfico ele começa depois disso. Então nós não estamos mais no padrão ouro. E você percebe que os holdings de ouro eram muito maiores até os anos 90, aqui, na metade de 95 para frente, os bonds tomaram conta. E nós tivemos desde esse momento décadas onde os bonds se tornaram literalmente a reserva global, todo o sistema eurodólar, toda a questão do mercado Ripple, que é justamente o que nós vemos hoje. Ele literalmente domina a sua elasticidade, né? A forma de você criar dólares fora dos Estados Unidos acaba permitindo que nós tenhamos todo esse efeito de rede. Quem sabe do que eu estou falando, né? Acompanhe meu podcast, né? Os dólares fora dos Estados Unidos é o sistema eurodólar. Eles são criados a partir do momento que você gera crédito entre as instituições. Mas só que a grande questão é que, principalmente depois da guerra ali que teve, né, na Rússia, e o congelamento de treasuries, você percebe como que você já não tem mais aquela segurança de que o ativo que você tem, que ele era descentralizado, distribuído ao redor do mundo, etc., pode acabar sofrendo sanções. Então você cria uma desconfiança cada vez maior e você tem um movimento defensivo no qual você parte para o ouro. Agora, isso significa que os bonds acabaram, que Ripple acabou? De forma alguma. Você não consegue fazer Ripple dessa forma com o ouro, por exemplo. Então, existe toda uma mecânica monetária que a gente precisa entender, só que é inegável essa mudança de percepção e esse movimento. Agora, existem também alguns perigos, como uma análise de um gráfico como esse daqui, né, feito. Essa pessoa tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, ele fala literalmente a seguinte coisa. Primeiro ele mostra um gráfico, onde eu vou colocar o gráfico primeiro para depois você ver as conclusões, né? Deixa eu só ver se eu aumento ele um pouquinho aqui, que está muito pequeno. Acho que agora melhorou. Então, ele mostra meio que o market share como reserva internacional. O ouro é esse aqui de baixo, né? Esse marronzinho aqui douradinho, e o dólar em vermelho. Então, se você só comparar os dois, você percebe que o ouro nos últimos anos para cá, né, desde 2014, principalmente na última década, ele vem aumentando o seu share, né, em relação ao próprio dólar. E aí, isso mostra uma tendência. E aí você já vê aqui o comentário falando a seguinte coisa. O dólar perdeu o seu status de reserva, ou está perdendo, né, o seu estado de reserva. Agora ele é somente 42% das reservas globais e o ouro está subindo. E aí aqui você já vê isso sendo retweetado como a verdade que já ocorreu, né? O dólar perdeu o seu status de reserva, acabou, já foi para o espaço, né? E agora nós estamos voltando a um padrão ouro com um xadrez 5D sendo feito pelos BRICS, misturando, e começa a fazer uma mistureba gigantesca sem entender como é que funciona a expansão de crédito ao redor do mundo. Então é inegável que você tem tentativas de sair desse sistema, só que anunciar que está saindo do sistema ou fazer movimentos gradativos para tentar se livrar do sistema não significa que você se livrou do sistema. Então é muito importante você ter essa noção, porque quando você percebe o que está acontecendo com o dólar nesse momento, que inclusive alimenta mais ainda, deixa eu até colocar aqui esse gráfico para a gente poder ver aqui da melhor forma. Então, quando você olha o que está acontecendo nesse exato momento aqui com o próprio dólar, né, no DXY, estamos acompanhando aqui uma possível reversão, mas você vê uma queda dele acontecendo aqui cada vez mais, você acaba tendo a impressão de que o dólar agora ele vai desmoronar, né? Ele está literalmente acabando, ele está perdendo a sua relevância em relação às outras moedas. Porém, quando você tem um DXY caindo, isso significa que o sistema eurodólar está se expandindo. Você tem cada vez mais crédito em dólares, você tem cada vez mais liquidez sendo injetada, e quanto mais crédito você gera, mais juros você precisa pagar sobre essa dívida, fazendo com que você crie automaticamente
por definição, uma demanda agregada futura garantida. Então, isso acaba se voltando. É por isso que você sempre acaba tendo aqueles pêndulos, né, que vão fazendo com que esse dólar acabe voltando a ficar mais forte. Então, um dólar mais fraco significa que o sistema está sendo perpetuado cada vez mais. Um dólar mais forte significa que ele está criando problemas para o resto do mundo e ele é mais escasso. E você está começando a ver inadimplência em alguns lugares. Então, só que ao mesmo tempo, quando você vê, não, automaticamente você já chega à conclusão que o ouro tomou conta, agora nós estamos voltando para um padrão secreto, o ouro, e a questão de tempo de tudo se desmoronar. E apesar de eu entender que, né, eu já sei que os comentários vão vir, que eu estou defendendo o império, entre aspas, estadunidense, como o pessoal adora falar, você precisa reconhecer como o sistema funciona, independente das suas crenças ou paixões. E isso não significa que eu estou defendendo o dólar, de forma alguma. Tem uma série de problemas, mas sem entender isso, você não consegue entender como se colocar no lado correto do risco, que é exatamente o que eu tento mostrar para as pessoas com o portfólio OmniMacro. Então, quem quiser acompanhar, você pode entrar aqui no link da descrição abaixo, né? Veja exatamente como eu uso esse tipo de cenário que eu acabei de escrever no vídeo para que você mesmo tire as suas próprias conclusões e possa defender o seu próprio portfólio. Então, a gente reconhece, né, que isso aqui é uma mudança, mas é muito interessante você ver, mas espera aí, em 1972, em 1981, você tinha muito mais ouro do que... Por que o dólar não morreu aqui em 81? Percebe? Essa pergunta você não se faz. Então é muito importante você entender como que isso se trata de movimentos, muitas vezes geopolíticos, né? Ou coisas que você está tentando fazer para poder se livrar dessas garras. Só que quanto mais fraco o dólar fica, mais significa que esse sistema se expande e aumenta suas garras e depois ele acaba criando ali, ele acaba fincando cada vez mais e consolidando esse dólar, principalmente quando você tem a expansão de stablecoins, por exemplo, que é um dos capítulos que eu vou fazer em breve também para falar desse assunto. Então, muito importante a gente entender que se livrar desse sistema, apesar de todos os movimentos defensivos, é muito mais difícil do que a gente imagina.